Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos da Escola Formação do Psicanalista. E hoje, gente linda, vamos falar um pouco de superego. Eu tenho percebido algumas exageros quando fala de superego, né? Fala do superego como algo tirânico e muitas vezes fala da questão do Édipo somente no processo de castração, e não é bem isso. Quando nos aprofundamos no estudo sobre o Édipo, o complexo de Édipo, emancipação do Édipo, nós percebemos, né, que existe três etapas do Édipo: Édipo, complexo de Édipo, emancipação do Édipo e a questão final aí que é o corpo desse Édipo, né, que é discutido. O próprio Nietzsche vai falar da tragédia grega, onde aparece a questão ali do Édipo, e na questão do superego só se fala, né, que é uma parte da constituição da estrutura psíquica que age de forma tirânica. Não é bem assim. Então, eu penso que a partir de um discurso, uma narrativa, através dessa videoaula, possamos desenvolver aqui um pensamento, uma reflexão. Qualquer dúvida, por favor, pode perguntar via YouTube ou até mesmo nos grupos, por favor, não deixe de perguntar. E se você gostou dessa videoaula, peço a você de maneira muito carinhosa, né? Não deixe de curtir e não deixe também, né, de comentar. Eu convido quem tem esta obra aqui, tá, gente? Fundamentos Psicanalíticos, convido para abrir na página 133, tá bom? É um capítulo pequeno, mas cheio de riquezas e detalhes, do jeito que David Zimmerman procura abordar de uma maneira bem séria, bem minuciosa, né? Eu tenho ele como referência no meu percurso clínico. Tive a oportunidade de conhecer esse teórico. Ele faleceu agora no ano de 2014, mas foi uma referência juntamente com os estudos da obra do Freud na constituição aí da minha formação psicanalítica, tá? Então, vamos ao que interessa. Os mandamentos do superego. O termo superego foi introduzido por Freud com o nome original em alemão, Über-Ich, e aparece pela primeira vez na literatura psicanalítica no seu clássico trabalho 1923, O Ego e o Id, integrando a segunda teoria do aparelho psíquico, ou seja, a teoria estrutural. Nessa publicação, Freud descreve o superego como uma instância psíquica que se separou do ego, encarregou-se das funções de um juiz representante da moral, legislador e de leis e proibidor das transgressões dessas leis, e passou à condição de poder dominar ao próprio ego, que lhe deu origem, como demonstram os estados de melancolia em que o indivíduo é criticado por uma parte sua e que emite mandamentos que provêm desde, desde dentro dele próprio. Então, quando fala-se de leis, tá? São leis que aí eu convido a você que está me assistindo, eu convido a todas as formas de leis, né, que pedem um compromisso. O inconsciente conhece todas as formas de leis, todas. O que você pensar de lei, né, tipo, um exemplo aqui é o Código de Hammurabi, né, o inconsciente sabe. Tem essas marcas no registro transgeracional, como diz o Freud, lá na interpretação dos sonhos tentos, quando o Freud vai ter os sonhos é, da mente ou do inconsciente. Está falando assim, inconsciente coletivo, está falando da questão transgeracional. Existe sim, até para nós psicanalistas temos uma lei. Qual é a nossa lei? É seguir o tripé.
Nós temos uma lei. Todo lugar tem uma lei. Todo lugar tem ali uma lei regendo, pedindo um compromisso. E nós, analistas, temos sim um superego, não é? Que nos pergunta: e aí, você assumiu esse compromisso e não vai dar conta? Ele age sim quando você, de uma certa forma, rompe com essa lei. O Lacan tem uma fala bem pesada sobre isso, né? Lacan diz: se o analista sabe que precisa estar em análise e não está, ele é um transgressor. Só que o que o Lacan está falando não é simplesmente estar numa sessão de análise, não é isso que Lacan está falando. Lacan está falando de estar inserido na sua neurose. Quando fala inserido na sua neurose, é onde o sujeito passa a se escutar, onde ele não tem mais culpados, ele está se inserindo na sua neurose. E o Zimo vai bater nessa tecla, de novo tocar nessa tecla, quanto mais sujeito for regredido no seu abandono, é, do seu narcisismo primário, ele terá dificuldades de se ouvir, ele terá dificuldades de elaborar. Então, cabe a esse processo de análise, e como diz o Bion, desse analista, né, é, ter paciência com esse paciente e acreditar que em algum momento ele vá se ouvir. Esse se ouvir é se inserir na sua neurose. Do contrário, esse analista que não está inserido na sua neurose e que faz da sua análise talvez um encontro ritualístico, que não é, na verdade é um encontro de uma só pessoa consigo mesmo, ela, como se diz, é, é, passa desapercebido de quem realmente ele é. E ele não está desenvolvendo uma escuta, porque a nossa escuta funciona quando escutamos ou quando percebemos é, as nossas questões psíquicas. Quando passamos a nos escutar, vamos escutar bem esse paciente. Antes disso, em 1914, no seu célebre Uma Introdução ao Narcisismo, Freud empregou a expressão ideal de ego para designar uma formação intrapsíquica relativamente autônoma, que é uma substituta do narcisismo perdido do sujeito, e que ele serve de referência para apreciar as realizações de seus próprios ideais. Em 1921, no trabalho Psicologia das Massas e Análise do Ego, Freud, Freud voltou a empregar o termo ideal de ego como sendo uma formação nitidamente separada do ego, o que lhe permitiu explicar a submissão dos grupos ao líder. Como pode ser um comandante de uma tropa militar ou Jesus Cristo para os religiosos, os quais são idealizados coletivamente e em quem os indivíduos depositam seus próprios ideais de ego? Então, deixa eu explicar aqui para vocês, né? Essa questão de psicologia das massas, nós vamos estudar isso, não vocês, mas o grupo das obras de Freud. Por que que esse ego no meio das massas, né, se submete àquele que está à frente? Então, tem uma questão ali de um narcisismo primário extremamente muito reconhecido, tem um narcisismo secundário muito apropriado de si, não é? E tem ali também um conluio daquele grupo, né, em que aquele que está à frente responde, né, devidamente ao ego deles. Então, é isso que o Freud está narrando, né? E muitas vezes eu me pergunto sobre isso, por que que no meio das massas o ego desaparece? Não é que desaparece, ele entra num conluio inconsciente com as massas, com os outros inconscientes que estão ali conectados à figura dessa liderança, seja ela política, religiosa, não importa, né? Desde o momento em que ele tem ali uma representação fálica, isso de uma certa forma
ela atrai aqueles que se identificam, né, com essa figura fálica desse líder, né? Tem toda aí uma questão transgeracional, histórica, símbolos, arquétipos em torno dessa figura, né? Que, de uma certa forma, tem uma representação fálica muito forte para essas demais pessoas que, assim, confiabilizam as suas vidas via transferência com esse que está à frente, né? Neste mesmo trabalho, em 1914, Freud também utiliza o termo ego ideal, com o qual ele designava os mesmos conceitos contidos em Ideal de Ego. Na verdade, ao longo da obra, Freud, os aludidos três termos, superego, ideal de ego e ego ideal, aparecem virtualmente como sinônimos, sendo que as conceituações a eles atribuídas nem sempre são uniformes. De todo modo, que tudo isso comumente contribui para uma nada incomum confusão semântica que fica muito mais complicada pelo fato de que importantes autores postérios a Freud, utilizando essa mesma terminologia, fizeram distintas concepções e aplicações de significados. Por essa razão, cabe tentar fazer uma necessária discriminação conceitual entre os três termos referidos e mais alguns outros correlatos, além de igualmente tentar discriminar as fontes oriundas de distintos autores. Como marco referencial neste artigo, vou seguir aqueles autores que convencionam chamar de superego a uma estrutura do conjunto que compreende diversas subestruturas, como são, entre outras, o ego ideal, o ideal de ego, além daquelas outras que lhe são próximas, comumente conhecidas como ego auxiliar, alter ego, entre outras afins, que guardam, cada um deles, significados específicos. Descartes apresenta-se a seguir um esboço para definir atualizadamente cada um desses termos de início, de forma genérica e unicamente para se estabelecer um ponto de partida semântico e conceitual, sendo que no curso deste capítulo eles serão especificamente melhor explicados. Então, David Zimmermann está pegando daquela aula inicial que tivemos aqui, né, a estrutura e o funcionamento do psiquismo. Quem puder voltar eh, nesse capítulo que se encontra na página 77 e puder também assistir essa videoaula, ele está esmiuçando, né, toda a estrutura psíquica e de ego, superego, né? Ele vai trabalhar aí com a questão do consciente, pré-consciente, inconsciente. Então, ele está fazendo um trabalho bem minucioso, que eu penso que esse é o correto, né? Freud era muito minucioso no seu trabalho analítico e é, é, eu volto a falar, né? Ele estudou 12 anos a estrutura histérica. Lacan, determinadas teorias, levou 20 anos pesquisando. O Jung também teve teorias que levou quase que uma vida inteira para ele fechar. Aliás, não se fecha, né? Ainda está em aberto. Bom, é, eu não sei por que a pressa de querer clinicar, e eu penso que o trabalho clínico requer, antes de tudo, a análise. Mas essa análise, ela acontece de verdade quando aquilo que o Lacan fala, né? Ele se inseriu na sua neurose, ele está ouvindo as questões psíquicas suas, que gerou, que causou essa neurose, essas questões recalcadas, e, mediante isso, um bom conhecimento teórico requer, volta lá, reler, releia, conversa entre pares com colegas, amigos,
procure o professor. Eu procuro, dentro das minhas possibilidades, responder a cada aluno. Eu procuro responder a cada aluno. Eu volto a dizer, né? Não sei até quando eu estarei dentro dessa disponibilidade, não sei até quando, né? Então, qualquer dúvida frente a esse capítulo, pergunte, indague, eh, pode criar um pequeno questionário que eu puder responder. Eu vou de maneira muito assim, como é que se diz? Agradável poder responder a todos, tá bom, gente? Superego alude a uma estrutura composta por objetos internalizados, às quais geralmente atribui-se um caráter persecutório, de intensidade maior ou menor, e que, por meio de mandamentos, opõe-se às pulsões do id. Faz ameaças e um boicote às funções do ego. Distorce a realidade exterior e, ao mesmo tempo, submete-se a ela, cumprindo as determinações sobre o que o sujeito deve e o que não deve fazer, que sempre provoca nele um estado mental de culpas, acompanhados de medo e atitude defensiva. Então, dependendo de como esse superego foi aí constituído, ele pode se tornar tirânico, né, na vida da pessoa. Volto a falar, né, se essa pessoa teve aí um narcisismo primário muito abandonado, ele pode sim eh, desenvolver um superego tirânico com ele próprio. Ele pode sim desenvolver um superego muito tirânico com ele. Volto a falar, né? Às vezes é, um contraego na psicologia chamado de autossabotagem. Aquilo ali para o superego é fantástico, né? Onde o sujeito vai entrar na culpa. Vai. Uma pessoa que está o tempo todo se sabotando, o tempo todo eh, num contraego de si, ela está aí pedindo, como diz o Jung, castigo, né? Sofrimento. Muitas vezes é um adoecimento, muitas vezes é o corpo que padece, e quem vai pagar essa conta? E a quem está pagando essa conta? Ego auxiliar, esse termo é do Zimmermann, tá, gente? Esse termo ego auxiliar é um termo de David Zimmermann. Não é, não, você não vai encontrar em Freud, Lacan. Não. Ele, à medida que a pessoa está nesse percurso clínico, estudando, pesquisando, mergulhando nas teorias e nas técnicas, inserindo a sua neurose, é óbvio que ele pode se autorizar a rever as teorias ortodoxas e clássicas e dali tirar uma teoria própria para si dentro desse percurso analítico. A questão do ego auxiliar tem a ver muito com esse ego dessa criança que foi massacrado, né? Sofreu abandono, descaso, não teve direito à palavra, a palavra dela não foi validada. Então, cria-se uma insegurança onde aí entra um pouco da questão das psicologias das massas, né, de Sigmund Freud, eleger um ego auxiliar forte que venha me representar, que venha, assim, falar pela minha pessoa, né? Então, é nesse ponto aqui que o David Ziman está colocando. Não tem, ele deixa bem claro, né? Trata-se de uma expressão que não é muito empregada, porém ela é muito útil na medida em que nos ajuda a discriminar que nem sempre os objetos superegóicos são introjetados de forma tirânica e ameaçadora. Pelo contrário, quando os objetos internalizados se organizam como aliados do ego, no sentido de auxiliar estabelecer os necessários limites e a imposição de valores morais e éticos, cabe considerar
a denominação de um ego auxiliar, como equivale ao que seria um superego amistoso e benéfico. Então, se essa criança, né, teve desde criança um olhar, né, acompanhado de afeto, palavra, e que ela teve uma castração que deu certo, teve ali sim uma constituição de um superego, né, e que, na verdade, esse ego auxiliar aqui, na verdade, são os pais, né, chegando próximo, acolhendo, vai sim gerar um adulto saudável dentro de uma normalidade, uma neurose que não é tão sofrida assim, mas que o seu ego, na vida adulta tem agora demanda, para poder lidar, com as questões da vida. Página 134. O ego ideal está essa subestrutura aparentada com o superego é considerada como uma herdeira direta do narcisismo original, ou seja, os mandamentos internos obrigam o sujeito a corresponder na vida real às demandas provindas dos seus próprios ideais, geralmente impregnados de ilusões narcisistas inalcançáveis, por isso mesmo determinam no indivíduo um estado mental que se caracteriza por uma facilidade para se sentir depressão, humilhação diante dos inevitáveis fracassos daquelas ilusões? Sim, claro. Se esse ego, né, não teve aí uma castração que deu certo, não teve. E agora, na vida adulta, ele quer algo que o ego dele não dá conta. Pessoal, para entender as frustrações do humano, para entender os seus pseudos fracassos, é preciso entender a constituição psíquica desse sujeito. Eu volto a falar, não acredito que existam pessoas fracassadas, eu acredito que há pessoas que não foram amadas, acolhidas afetivamente, e daí as inúmeras hemorragias sociais que se apresentam no mundo, mas que pedem um olhar bem clínico, bem humanizado para com essa vida. Ah, o camarada queria, hoje a onda é ser influencer, né? Ser blogueiro. Ou, sei lá, que o TikTok dele, a dancinha venha viralizar. Muitas vezes ele não vai conseguir isso dentro da sua fantasia narcísica, e se o ego dele não tiver estrutura, ele vai sim se frustrar diante desse quadro. O ego dele nunca experimentou a realidade. Então, muitas vezes, o excesso de proteção não é proteção, não, tá? Muitas vezes é por abandono. Não teve afeto, entrou o abandono, entrou as faltas. O ideal de ego, ainda na página 134, também essa subestrutura está diretamente conectada com o conceito da estrutura do superego, sendo que resulta dos ideais do próprio ego ideal da criança, que são projetados altamente idealizados nos pais, que são os originais mandamentos provindos do ego ideal de cada um desses pais. Dessa forma, o sujeito fica submetido às aspirações dos outros sobre o que ele deve ser e ter, e daí resulta que o seu estado mental provavelmente é de um permanente assalto ou fácil acometimento e o sentimento de vergonha quando ele não consegue corresponder às expectativas dos outros, que passam a ser as suas. Então, entra aqui aquela famosa fala daquele psicanalista francês Jacques Lacan, né? O desejo do outro, o texto do outro, o discurso do outro. Em que um dado momento Lacan vai perguntar, tá, o que é teu aqui?
O próprio analista, um processo de análise, vai perguntar o que é teu aqui, o que você lutou, o que você aspirou por você. Na verdade, a gente acha que estamos realizando nosso desejo, e muitas vezes ele está mascarado com o desejo do outro, com outro estatuto, e achamos que estamos realizando nosso desejo, muitas vezes não estamos. O problema é quando isso se torna uma penitência, ter que agradar esses pais, ter que corresponder ao sonho, desejo desses pais. Isso muitas vezes se torna uma penitência, se torna um sofrimento para o sujeito, se torna um sofrimento para a comunidade da qual ele pertence. Ele precisa corresponder aos desejos desse outro. E quando chega no dele, ele fica perturbado, porque não tem ninguém ali. É ele com ele, voltado simplesmente para ele. É bem delicado esse ponto. Alter ego, esse termo já esteve muito em voga no jargão psicanalítico, depois praticamente desapareceu. Na atualidade, volta a comparecer com alguma regularidade na literatura da psicanálise e com o significado da existência de um duplo do sujeito, ou seja, por meio de identificações projetivas, narcisi- narcisi- narcisas de seus eregóicos, objetos internos. Em alguém, ou o sujeito constrói uma duplicação dele, uma espécie de gêmeo imaginário. Vale acrescentar que o fenômeno do duplo, especialmente a partir de Lacan, que se descreveu a própria imagem da criança, vista por ela mesma no espelho, ela está recebendo uma significativa importância nos textos de muitos autores contemporâneos. Este tema foi inicialmente o estudo de Rank, o duplo por Freud, o sobrenatural, também traduzido o sinistro. A questão do duplo, ele foram poucas as pessoas nesse mundo que teve contato com o seu duplo através do espelho. Abraham Lincoln nunca viu seu duplo, mas há um registro de que o duplo dele visitava ele durante a noite, né? O duplo, na verdade, é uma outra versão do sujeito, né? Tipo um irmão gêmeo, né? Mas que ambos não podem se ver. Há relatos históricos, né, de que o duplo estava em um lugar e a pessoa em outro, e mas a questão é, o duplo sabe tudo desse outro. Esse outro é que não sabe nada do duplo. Então, o Lacan vai trabalhar com essa questão do duplo. Uma prática da clínica lacaniana trabalhar com o duplo. O duplo realmente aparece em muitos casos de pacientes da clínica lacaniana. Geralmente, ele aparece no espelho, né? Mas ele não corresponde aos movimentos da pessoa no espelho. Então, é, é, entrar em contato com o duplo é algo muito assustador porque ele fala através do espelho, né? Então, há relatos clínicos de pessoas que deu um tiro no duplo e passou a ser atormentado por ele e a saída foi cometer um suicídio, né? Eu tenho um professor que foi meu professor na pós-graduação do Instituto ESP, que teve um caso clínico de uma paciente que viu o duplo aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, essa paciente viu o duplo e dali ela passou a ser atormentada e aos 20 anos ela tentou suicídio de novo, não conseguiu, foi daí que ela foi fazer análise, mas assim, a análise sustentou até onde ela pôde também sustentar-se. Então, aos 53 anos, no auge da carreira artística dela, ela comete suicídio, ou seja, ter tido contato com o duplo aos 8 anos de idade foi algo aterrorizante, né? Quem quiser alguma coisa depois de algum texto ou outros vídeos, documentários sobre o duplo, pode me pedir via
YouTube ou via no grupo que eu mando para vocês em particular. Se quiserem discutir sobre isso, estou aberto, né? Porque é um assunto que aparece muito na prática clínica, não só da clínica lacaniana, como também na clínica do Freud, que é o sobrenatural, né? Que aparece aí como sinistro ou estranho, aquele que me observa, né? Geralmente ele aparece no espelho duplo, mas ele não corresponde aos movimentos da pessoa. Contra-ego, penso que os leitores levem a minha, ou talvez excessiva pretensão, de propor este termo que não existe em psicanálise. Lembrando que o ego auxiliar e o contra-ego é um termo criado pelo próprio David Zimmern, tá, gente? Não tem na obra do Freud o ego auxiliar ou contra-ego, nenhuma obra desde os textos ortodoxos, Freud e os textos clássicos, não aparece essa terminologia ego auxiliar e contra-ego. Não tem. Isso é uma terminologia criada pelo próprio David Zimmern. Se, porém, me parece adequado para significar a existência de uma organização é, é, patológica, a qual, desde dentro o próprio ego, qual uma gangue narcisista, né, sabota o crescimento do ego sadio. Esse aspecto refere-se a tal organização patológica que faz uma inconsciente sabotagem e boicote contra o crescimento das partes sadias do sujeito, vem ganhando uma crescente importância na psicanálise. De novo, eu vou voltar lá naquela aula que começamos aqui no estudo teórico sobre a estrutura e funcionamento do psiquismo. Vou bater nessa tecla até o final desse curso, desse livro. Se esse narcisismo primário, desde o útero, vamos de novo aqui explicar isso aqui com muito é, cautela e sem pressa. Se desde o útero esse ser humano não foi fruto de um desejo, invocação, não teve afeto, não houve o que o Winnicott e o Jung falam, não houve a celebração. O que é a celebração? A alegria de ver esse ser chegar. O próprio Winnicott fala que a criança sabe desde o útero se ela é amada ou não. Ora, quanta dor esse ser humano está carregando. Muito bem. É óbvio, se esse narcisismo primário não recebeu afeto, porque afeto ele é um movimento via olhar, via palavra, via escuta, via gesto. Isso é o afeto. O afeto é uma coisa estagnada. Ele é movimento. Esse desejo de estar com outro envolve afeto. Por isso que temos que estar atento ao desejo do outro. Às vezes a fala é uma coisa, mas o desejo dela está dizendo outra, está fazendo uma grande denúncia, porque é carregado de afeto, de muita libido. Muito bem. É, é óbvio que vai se sabotar muito. Se a pessoa sabe que ela pode conquistar algo, né? Ela tem dentro desse secundário dela recursos para poder criar uma arte, desenvolver uma arte. Isso é a liberdade que a psicanálise, a filosofia fala. A verdadeira liberdade é tirar de dentro de si o teu ouro, a tua pérola, e assim apresentar ao mundo a sua arte, a sua poesia. É óbvio que ele vai se sabotar, vai abrir mão. As insígnias fálicas não será tão atraente assim para si, mas é tudo assim muito inconsciente, está atuando. Esse contra-ego é, ele foi tão maltratado, que há um gozo.
né? De um masoquismo moral, que é muito perigoso, que o Lacan trabalha muito isso na clínica dele, da pessoa estar o tempo todo em desvantagem, estar o tempo todo perdendo. Há um gozo na perda, há um gozo de que aquilo que o Saulo vai falar, você sabe que pode, mas você prefere ficar com a dívida. Muitas vezes ela tem capacidade de conquistar as coisas dela, de fazer a diferença, mas ela entra numa postergação que já é um contra-ego, né? Ela sabe que ela pode, dentro de um prazo pequeno, resolver e não, né? Às vezes é um concurso, às vezes é aquela prova que poderia ter feito na faculdade e é reprovada, é um trabalho que poderia ter sido entregue e não fez, é aquela promoção na empresa que tinha tudo a ver com essa pessoa e ela entra numa postergação de não ser reconhecido, às vezes é um estágio, e por aí vai. Volto a falar, eu não acredito, falo de coração para vocês, eu não acredito em seres humanos fracassados, eu acredito em humanos que não foram muito amados. Tirar, sair desse lugar de contra-ego e fazer agora um investimento, um alto investimento e uma aposta nesse narcisismo primário requer realmente muita fé em si e sair desse gozo de perdas que não é um trabalho da noite para o dia, mas isso só é possível via palavra, via escuta. E quando eu falo via palavra, a palavra do próprio sujeito, a escuta do analista, que em algum momento vai provocar uma inquietação na escuta desse paciente, onde ele vai passar agora a se escutar. Isso será, assim, um virar de chaves pulsionais maravilhoso, onde o sujeito vai parar de atuar contra si. Então, o contra-ego é isso, fala aí desse grande abandono, desses maus tratos que foram de uma maneira assim muito perversa e que eu volto a falar, não há graça nisso, né? Não há um pingo de graça em ver uma pessoa se sabotar e que quando ela um dia acorda, ela pode até ter raiva dela, fala, meu Deus, eu fiz isso comigo, eu abri mão disso, eu não consegui ver o peso do ouro e das pérolas que estavam nas minhas mãos, o que que eu fiz com isso tudo. Então, esse reencontro, não é, com as realidades, dá muita dor, né? É por isso que é importante na hora ter realmente uma escuta bem séria e diferenciada. Vou bater nessa tecla aqui sempre. Volto a falar, quem fala na análise é o paciente. É o paciente, é o analisando. E o paciente traz o discurso dele. E esse analista tem que ter uma escuta tipo, o que que é isso aqui? Fala um pouco aqui mais, vai. Esse texto aqui ficou interessante, tem um significante aqui. Fala um pouco mais disso. É naquilo ali que o paciente, ou analisando, também vai começar também a se escutar. O superego, o supraego, propõe a esse termo, o prefixo supra, que significa acima de tudo, para designar a constelação de bio relativas à existência de um superego que alude a uma subestrutura constante de parte psicótica da personalidade pela qual o sujeito cria uma moral própria e onipotentemente pretende impô-las aos outros. Você vê isso muito meio religioso, né? Uma verdade absoluta, né? Estamos em pleno século XXI, e nós ainda estamos ouvindo pessoas dizer sobre verdade absoluta, um Deus verdadeiro. Nossa, oi, menos, vai, menos. Preciso estudar um pouquinho de teoria da relatividade, ler um pouco um livro que eu recomendo ler, é, Mundo em Desencanto, tá? Leiam, vai, talvez, né? Mas isso tudo aqui fala de extremos, abandonos, e que o sujeito acha uma verdade ali e dali ele vai ao extremo, né? Eu tenho agora uma verdade, supra-verdade. Fala aí desse.
supraego tirânico. Origens e funções do superego em Freud, a origem no que se refere à gênese do superego, Freud correlacionou a sua origem e a dissolução do complexo de Édipo, o que ficou consubstanciado na sua famosa frase: superego é o herdeiro direto do complexo de Édipo. Segundo Freud, com isso acontece porque quando a criança supera o que mais ou menos êxito às suas conflitivas edípicas, ele encontra uma solução para as angústias acompanhadas desse conflito, pela interiorização dos seus pais dentro de si. Isto é, a criança identifica-se com eles e assim internaliza as interdições deles. No entanto, essa identificação não é completa, porquanto a criança pode identificar-se com certos aspectos dos pais e não dos outros. De, ac- de acordo com esse mandamento interno, deve ser assim, como teu pai, mas também abarca a proibição, não deve ser assim, como teu pai, não pode fazer tudo como eles fazem. Muitas coisas são prerrogativas e exclusivas dele, aí de ti, se desobedeceres. Então, muitas coisas é o do pai, vou fazer, muitas coisas vou fazer, é aquela criança da Melanie Klein, né, que rompeu o ego dela, não fez uma clivagem de ego, não quero seguir os passos dos meus pais, né? Tem ali uma atuação de um superego, tipo, não quero ser igual a minha mãe, que não nos deu afeto. Mas a questão é, como vai dar afeto a essa criança se também não recebeu afeto? Como vai dar amor extremamente no abandono? Então, alguma coisa está dando ali, não realmente o afeto. Então, essa coisa, não vou ser igual à minha mãe, né? Ou não como meu pai, que foi ausente, tá? Mas você sabe a causa por que ele não era ausente? É... Tá, mas eu sou presente, eu dou de tudo aos meus filhos. Tá, mas que tudo é esse que está sendo dado para essa criança? Porque o que a criança mais quer, desde a vida uterina, é afeto. É tudo que ela mais deseja, é ser amada. É preciso estar atento a essa fala da criança. Eu não quero ser como os meus pais. Tem ali uma atuação de superego, mas também tem uma clivagem de ego, né? Tipo, não correspondo mais. E onde essa criança não entra mais em conluio com esses pais. É onde as pessoas começam a indagar. Nem parece que é filha de A ou de B, são tão diferentes, né? Então, tudo isso tem que estar atento. Sim, a importância do superego surge no processo de castração. E quando a castração não aconteceu? E quando não aconteceu? O sujeito só vai reconhecer o outro se tiver acontecido uma castração correta e não uma violência. Violência não é castração. A castração que o Freud fala é essa introjeção da lei, da ordem. Se essa criança sofre espancamento desde criança, ela não entende de lei, ela entende de violência. Então, ela interpreta que autoridade é violência. Então, pode desencadear uma psicose, uma psicopatia, pode, pode desencadear tudo isso. Em relação a esse aspecto, referente a identificações que formam o superego. Freud acentuou a diferença entre a evolução no menino e na menina. No rapaz, o complexo de Édipo defronta-se inevitavelmente com as ameaças de castração, diz Freud. O superego rigoroso é o seu sucessor, enquanto na menina, pelo contrário, a angústia de castração diante da mãe é quem empurra para o pai. Assim, forjando o complexo de Édipo,
e, consequentemente, superego. Ademais, forma-se um aparente paradoxo, segundo Freud. O superego constitui-se como herdeiro do complexo de Édipo e, ao mesmo tempo, em que ele contribui para a dissolução desse mesmo complexo por meio de interdições e ameaças. Em seus últimos trabalhos, Freud, em 1933, considerou que o superego surge como uma estrutura que engloba três funções: autopreservação, consciência moral, responsável pela formação de culpas, e de ideal, responsável pelo sentimento de inferioridade, quando os ideais não são atingidos. Então, uma castração que não deu certo, né? Uma sexualidade que ficou confusa. Essa menina precisava da referência da mãe para que ela pudesse chegar ao pai e daí desenvolver a sua sexualidade a partir da figura desse pai, mas ela precisava a mãe como referência. Então, há pessoas que há um misto na sua sexualidade. Vai falar dessa infância, vai falar dessa castração que não deu certo, e aí nós temos sérios problemas, né? É, a questão da pulsão de morte, que é essa pulsão destrutiva que vem acompanhada aí de uma de uma de uma pulsão agressiva, né? E se acompanhada de um superego, entra aqui nessa perda da autopreservação. O sujeito vai entrar numa autodestruição, seja por uso de excesso de drogas ou alcoolismo, qualquer outra coisa que vá destruir, né, a sua imagem como ser humano, né, tudo aquilo que vá realmente eh, fazer com que ela se sinta a pior o pior ser humano do mundo. Então, é importantíssimo essas bases da infância. Uma castração que deu certo, mas que foi pela via do afeto, do amor, né? Essa mãe que causa uma certa conflitiva na menina e ela fica à procura desse pai, só que tudo isso é todo aí um movimento psíquico para o desenvolvimento sexual dessa menina. Então, eu posso assim dizer que há sim alguns algumas questões de homossexualismo que, na verdade, ali tem uma certa confusão de identidade sexual, né? Como também essa nova geração de jovens que você não sabe se é hétero, se é bi, se é gay, você olha assim, que diabos tem ali que você não consegue definir, parece uma coisa andrógena, né? Para quem não sabe, andrógeno é um termo utilizado no estudo teológico em que os anjos, né, assim, são, a própria Bíblia vai mostrar isso, né? Em que a figura, o rosto de um anjo, você não sabe se é uma mulher, se é um homem, porque não tem uma definição. Então, há, há hoje pessoas que se apresentam, você não sabe se é hétero, se é bi ou se é gay. Você descarta logo de cara, isso aqui não é hétero, mas tem alguma coisa estranha aqui. Então, fala aí dessa confusão desde a infância, né? Que não há nada definido. Não há nada definido. Então, eu penso, né, dentro de um pouco de que eu pesquisei sobre estudos teóricos sobre a questão da sexualidade, que há sim algumas indefinições no campo da sexualidade por conta de um distúrbio, uma confusão. E que essas referências que eram para ser de ajuda nesse processo de castração, muito pelo contrário, piorou esse quadro. Diga-se de passagem, os desenhos, né? Fazem uma denúncia aí, muitas vezes, de uma bissexualidade, uma homossexualidade e por aí vai.
E o complexo do sentimento de inferioridade também vai falar muito desse narcisismo primário, que o sujeito está sempre se colocando por baixo, sempre se nivelando, né? E aí esse superego realmente está numa maneira, está numa atuação tirânica e coloca realmente a pessoa para baixo, né? Ao ponto dela não conseguir ver que ela também pode produzir um trabalho artesanal maravilhoso a partir dela própria. Então, é bem sofrido isso. Conquanto o início da formação do superego, segundo Freud, seja fundamentalmente devido à renúncia aos desejos de pianos amorosos e hostis. Ele também é reforçado por mais dois fatores. Um, a severidade do superego, também provinda da própria hostilidade da criança, voltada contra si mesmo, e por isso obriga o psiquismo a se proteger contra a instância fiscalizadora. Dois, a posteriores influências, exigências sociais, morais, educacionais e culturais. Sim, há um superego externo que o Freud vai falar isso no mal-estar. Há um superego externo. Há um superego externo. Na psicanálise, há um superego interno e externo. Interno na vida do analista, esse superego questionando se ele banca o seu desejo. A própria escola tem atividades, né? Às vezes eu fico pensando quando alguém não passou por uma escola séria de psicanálise e não sabe o que que é um compromisso dentro de uma escola. Uma escola de psicanálise há um regimento interno. Há sim um super-ego dentro daquela escola. Não tirânico, mas de compromisso com os estudos, com pesquisa, com reuniões, com atividades extracurricular dentro da própria formação desse estudante. Às vezes, eu percebo que há uma diferença muito grande quando alguém passou por uma escola verdadeiramente séria, né? Uma escola ortodoxa ou uma escola clássica, você vê uma postura diferente dentro do percurso analítico, né? E para alguém que passou por um lugar que tinha ali um faz de conta de psicanálise, não tem uma noção o que que é estar dentro de uma escola e trabalhar em conjunto. Analistas trabalham em conjunto dentro de uma escola. Ali todos têm atividades, né? E todos se respeitam mutuamente. Há uma questão ali de um superego externo regendo toda aquela comunidade. Parece um estudo simples, mas não é. É um estudo profundo, falar de id, ego, superego. Isso dá um norte para o analista na hora da entrevista. Ele tem um norte para com esse sujeito que chega, né? E vai ajudá-lo na direção do tratamento. É o que nós vamos estudar mais à frente quando chegarmos na parte da clínica, da técnica, né? Sobre a entrevista inicial, né? E a questão na quarta parte, na página 2281, onde é, a direção do tratamento começa a partir do que esse analista percebeu da estrutura psíquica do sujeito. Qual a técnica, mas a princípio sempre a escuta. Peraí, esse sujeito parece que tem um superego tirânico aqui. Então ele já tem uma noção aí que há aí um, um narcisismo primário bem abandonado, bem surrado. Então, dá um norte para esse analista.
Nessa linha de pensamento, muitos outros autores aventaram a hipótese que o começo da existência do superego, pela internalização das interdições, precede o declínio do complexo de Édipo. Serve como, por exemplo, postulado de Abraão acerca da moral dos esfictérios, na qual ele enfatiza que os preceitos da educação esficteriana são adotados desde muito antes da conflitiva edípica, tal como era concebido na época de Freud. Uma outra contribuição importante por parte da escola freudiana consiste na concepção de Anna Freud sobre o mecanismo de identificação com o agressor, que de certa forma complementa uma afirmativa de Freud que o superego da criança não se forma à imagem dos pais, mas sim à imagem do próprio superego desses pais, de modo que essa criança torna-se o representante da tradição, de todos os juízos de valor que subsistem assim através das gerações. Uma crítica, então, se uma criança, né, vê violência doméstica toda semana, ela pode ter duas saídas. Ou se retrair e desenvolver uma fúria e uma ira, uma perversidade sutil, né? Dessa questão desse narcisismo primário, né? E dessa neurose infantil, ou se tornar uma pessoa reativa na vida adulta. Pode acontecer duas coisas. Se ela experimenta violência doméstica semana após semana, ela vai internalizar aquilo, ou ela vai para o extremo e ela vai se tornar hiperviolenta com ela própria, ou ela vai se tornar uma pessoa extremamente agressiva na vida adulta. Ela tem duas saídas. O que é o que ela está recebendo de transmissão desse superego. É o que ela está recebendo. Uma crítica que costuma ser feita como Freud concebeu e divulgou a noção de superego, consiste em que ele enfatizou o termo superego quase que exclusivamente como o significado persecutório e sádico, sem levar muito em conta a existência de outros aspectos positivos, protetores, estruturantes para o desenvolvimento mental do indivíduo. Aliás, uma das poucas vezes em que Freud se refere ao superego como característica positiva e bondosa, aparece no seu trabalho o humor. As mencionadas críticas feitas a Freud remetem-nos a uma velha questão, quando um processo de introjeção contribui para a formação do superego, no caso do ego auxiliar, quando ele contribui para uma formação do superego. A resposta é o que resultado será decidido na qualidade emocional com a criança, realização, introjeções. Assim, por exemplo, se durante o ato de introjeção o principal interesse da criança estiver centralizada na inteligência do pai, função intelectual do ego, ou na habilidade manual da mãe para manipulação de certas coisas, função motora, a parte introjetada ficará incorporada ao ego. Entretanto, se a criança introjetar o seu objeto parental na vigência de uma ambivalência, conflito de amor versus ódio, e se o interesse do filho estiver mais voltado para os aspectos éticos do objeto, então o objeto introjetado passará a fazer parte do superego. Sendo que no caso em que a introjeção fizesse com a predominância do ódio,
A probabilidade é de que o superego adquira característica persecutória. A propósito, cabe lembrar, no quinto capítulo, O Ego e o Id, 1923, volume 19, quem puder ler, recomendo, por favor, estuda detidamente a importância dos sentimentos de culpa na teoria psicopatologia e a técnica da psicanálise, como, por exemplo, na relação direta que estabelece entre as culpas determinadas pelo superego e a importantíssimo problema, eventual sentimento de temível reação terapêutica negativa. Então, a criança é o reflexo do que ela vivenciou, do que ela viu. Para se entender esse adulto, é preciso entender o que aconteceu nessa infância. Mas é preciso que esse analista esteja muito atravessado com a psicanálise. E quando eu falo atravessar com a psicanálise, é com as suas próprias neuroses. Suas próprias neuroses. Tá? Aí o texto fica mais interessante. O texto fica mais interessante. Esse sujeito sofrido, esse sujeito que não tem um norte, a fundo dessa infância, ou desse útero. Ainda na página 135, Melanie Klein, fundamentada em suas observações nas análises com criança, algumas de tenra idade, Klein postulou que a origem da formação do superego era muito mais precoce do que foi concebida por Freud, e que essa origem se baseava na introjeção dos objetos espaciais do seio da mãe, a qual o bebê atribui poderes extremos de bondade e de maldade, de proteção e de perseguição, de fonte de prazer e de dor. Para acompanhar Freud até por razões políticas, Clay também postulou que o superego se formaria com a dissolução do complexo de Édipo e a respectiva internalização dos pais, carregada com suas fantasias de perigo, de vir a perder esses objetos parentais. Porém, ela considerou que o complexo de Édipo seria muito mais primitivo que o sustentado por Freud, situando por volta do sexto mês de vida do bebê. Quando começou a analisar crianças pequenas, Clay já havia assinalado que um dos fenômenos mais inesperados que ela encontrou foi um superego muito precoce e cruel. Partindo daí, ela descreveu os arcaicos precursores do superego, anteriores ao Édipo, considerando que a severidade do superego decorria da fantasia da fase máxima do sadismo da criança. Esse sadismo viria acompanhado de sentimentos de culpa, decorrente das fantasias orais, sádicas, de devorar a mãe, sobretudo o seu interior cheio de tesouros e os seus seios cheios de um leite nutridor, que a criança inveja e quer tudo, quer todo ele, exclusivamente para si. Ao serem internalizadas essas imágos da mãe atacada, torna-se fortemente vingativas, cruéis, ameaçando a criança e de ela ser destruída, envenenada e devorada. Todos conhecemos bem a extraordinária importância que a escola kleiniana sempre atribuiu aos objetos peregóicos, persecutórios, os quais persistem no paciente enquanto ele estiver funcionando na vigência da posição esquizoparanoide. Daí que a análise
exitosa consistiria justamente em conseguir levar o paciente a transitar para a posição depressiva, o que possibilitando, por meio do acesso aos aspectos do analisando relativo ao seu ódio com as consequentes culpas e derivados como medo, seguidas de instalação da posição depressiva, de uma responsabilização por essas culpas e obtenção de uma capacidade para fazer reparações. Então, é aquela pessoa que oscila, ela não sabe lidar com inveja, então ela quer destruir, não é a pessoa, tá falando da mãe. Vou ter que ver um outro fone para mim, que tá machucando minha orelha, tá doendo muito. Ela tá numa posição esquizoparanoide. É difícil ela estar instável. Então, ela não se percebe que ela está que ela tá na inveja. E quando ela entra nesse movimento de ataque, imediatamente ela entra na culpa. E aí vem uma pergunta, né? Uma pessoa que age dessa maneira, ela pensa que ela ama, não ama. Ela sente culpa, não sabe lidar com a dívida. Então, cabe esse analista levá-lo, se ele tem um conhecimento da clínica, volta a falar a importância de termos aí um escopo, por isso que eu indiquei esse livro. O próprio Nasio também tem essa pegada de escopo de. O Nasio, as pessoas têm uma ideia muito errônea de Nasio. Nasio não é só Lacan. Nasio leu Klein, Nasio leu Sandor Ferenczi, leu o próprio Jung. E há uma obra do Nasio muito rica em que ele transita nas demais escolas clássicas desde Freud. Então, eu penso que se esse analista tiver um pouco de conhecimento da teoria kleiniana e da técnica, conduzir, né, é, esse paciente dentro do processo de análise para uma posição depressiva, para que ele se insira na sua neurose. E daí ele poder sair desse lugar de culpa e também de instabilidade, né? Porque esse lugar de que ele ocupa, ele é instável. Você não sabe em que momento ele pode sofrer um tremor interno. E não percebe esse ódio, né, que carrega muitas vezes referente a essa mãe e que ele desloca para esse outro. Esse ódio, essa ira, essa inveja que não percebe que tem, não é? E que nessa inveja não consegue ver as capacidades do que é capaz de produzir. Sim, você que está assistindo essa aula, todos têm capacidade de produzir algo a partir de si. Mas, André, eu não sei. Então, se não sabe, procure um analista. De preferência, alguém sério, tá, gente? Alguém sério, alguém com uma escuta. Hoje em dia, analista para mim é aquele que tem escuta. Uma escuta. Volta a falar, na análise quem fala é o paciente. O paciente traz um texto, o meu texto não interessa para ele, o que interessa é o texto dele. E se esse analista leva o texto dele em cima do texto desse paciente ou analisando, ele está não só um contra, ele está numa angústia do inferno. Não está sabendo lidar com essa angústia. Algo que ele não está sabendo lidar e que o paciente não quer saber do meu texto. O paciente quer saber do que você achou desse texto aqui que eu trouxe. É isso que ele está preocupado. É isso que ele está interessado. Página 136, bio. Né? Nós vamos trabalhar bastante bio aqui nessas aulas. Inclusive, há uma bibliografia muito boa lá no Telegram. Quem puder adquirir, de bio, puder aí baixar, imprimir e depois encadernar, muito boa, recomendo. Embora conservando os princípios essenciais de Freud,
e Klein acerca do superego, Bion, 1962, distinguiu-se em parte deles ao evoluir para uma abordagem original, que está contida no que ele prefere denominar como superego, às vezes aparece como grafia superego, sendo que creio que talvez o mais apropriado fosse o de supraego. Esse superego faz parte do que Bill chama de parte psicótica da personalidade, de modo que, indo além das proibições, das noções de certo e errado, do bem e do mal, a aprovação ou condenação, que estão inerentes ao conceito clássico de superego. Essa concepção de Bion consiste em uma forma psicótica de pensar, a qual se opõe a todo desenvolvimento em bases científicas e às leis inevitáveis da natureza humana. E assim, ele rege-se por uma moralidade sem moral, criada pelo próprio sujeito, que ele insiste em impor aos outros, igualmente quer reger o mundo com as normas e valores próprios que são firmados a partir da sua afirmação e sua superioridade destrutiva. Assim, o superego, tal como foi concebido por Bill, mostra-se como um objeto superior, ofusca as funções do seu ego, afirma sua superioridade pelo eh, denigrimento dos outros, achando falhas em tudo que não condiz com o que ele crê, opondo-se tenazmente a qualquer aprendizado com a experiência e devotando um ódio a toda a verdade diferente da dele, impedindo logo a qualquer tendências a uma evolução psíquica. Como se essa representasse um inimigo que deve ser eliminado. Resumindo, o sujeito com essas características psicóticas do superego, crente que ele tudo sabe, pode, controla e condena, substitui a capacidade de pensar pela onipotência, o aprendizado pela experiência, é, ceder lugar à onisciência e o reconhecimento da fragilidade e dependência, e substituindo pela prepotência e a capacidade de discriminação entre o verdadeiro e o falso, fica borrada por aí um radicalismo arrogante e assim por diante. Da mesma forma como aparece em Freud e Klein, também o superego de Bill está impregnado de sentimentos de culpa. No entanto, o sujeito não toma conhecimento deles, mercê de um uso excessivo, não da qualidade, mas também na sua qualidade de onipotência mágica, de identificações projetivas, as quais são evacuadas preferentemente sob forma de ictes e enfia-se dentro de uma mente de outro, como pode ser de todo seu analista, levando a sentir-se culpado. Esse tipo de paciente tenta manipular o analista. Ele está na negação o tempo todo. A gente teve um exemplo clássico disso agora há pouco tempo, é, do Covid-19. Tivemos um exemplo clássico disso. Geralmente, quando a castração não deu certo, o sujeito tende a desenvolver uma certa tirania. Mas a pior tirania é aquela que é no contraego. O sujeito que está no contraego, ele tem uma tirania com ele próprio, nas suas sabotagens. E é dentro desse próprio movimento aqui, de destruição. Então é muito perigoso, é preciso estar atento a essa tirania que é para fora, para os outros, subjugando, ou uma própria tirania dele próprio, subjugando ele próprio a um sofrimento e se sabotando o tempo todo. É preciso estar atento a esses dois movimentos, tanto para fora como para dentro. Ainda na página 136,
Um resumo das diversas vertentes do superego. Como vemos, são várias as vertentes conceituais que se complementam para o entendimento da formação da instância psíquica, superego, sendo que uma síntese delas permite destacar os seguintes fatores: uma herança filogenética, lembrança, a noção do Jung de arquétipo. Trata-se de um conceito muito discutível na psicanálise, né? Está falando aqui das questões transgeracionais. Tem também no Freud também esse texto filogenética das questões transgeracionais, né? Que atuam através de sonhos, através de desejos, através de ações. Um livro que eu recomendo para quem puder ler é o As Chaves do Inconsciente. E o outro, O Inconsciente Sem Fronteira, da mesma autora. Tá bom, gente? Quem puder adquirir. Ah, não tenho. Lá no grupo do Telegram da Psicanálise tem ele em PDF. Como herdeiro direto do complexo de Édipo, poxa, esse pessoal gosta de. Como herdeiro direto do complexo de Édipo, conforme Freud, alude à forma de como foram introjetadas as figuras parentais, ou mais exatamente o respectivo superego próprio de cada um dos pais, envolvidos na conflitiva edípica. Pulsão de morte agindo desde o nascimento, assim, obrigando a pulsão de vida à formação de uma instância psíquica primitiva que consiga conter as fantasias destrutivas e terroríficas, diminuindo a ansiedade de aniquilamento e preserve a vida, embora secundariamente tais precursores do superego tornem as ameaçadores contra o ego e os objetos internos. Lembrando que se o sujeito estiver muito adoecido, muito adoecido, o superego não atua. É onde ele diz, vai, goze, faça. Ah, não vai ter consequências? Sempre tem. Está quebrando as regras, as leis. Quanto mais estiver adoecido, quanto mais ele estiver atuando, né, contra si próprio, há um momento que o superego não reage mais. E aí o Lacan fala, agora sim, o quadro tá bem perigoso, delicado, quando ele diz para o sujeito, faça tudo o que você quer fazer. Tudo que você não pôde fazer durante a sua vida, faça agora e faça ao extremo. A questão que esse faça agora, faça ao extremo, o Lacan diz, ele está muito adoecido. A conta será mais alta. Então, cuidado, né? Eu não pude fazer nada na vida, eu fui muito reprimido, sofri muita repressão. Cuidado quando o superego fala assim, faça tudo. Lacan fala, o quadro está bem delicado, muito delicado. Página 137. Projeção das pulsões agressivas, seguida da reintrojeção das mesmas, constituindo os objetos persecutórios ou idealizados que habitam o superego. Introjeção do discurso superegóico dos pais. Introjeção do código de valores culturais vigentes. Então, é preciso estar atento a esse superego dos pais. Estar atento. Até que ponto esse superego dos pais pode se tornar uma ameaça para a vida psíquica do sujeito. Até que ponto esse superego dos pais pode tornar uma ameaça para a vida psíquica do sujeito? A assunção de papéis designados que devem ser compulsivamente cumpridos, por exemplo, o superego tirânico pode impor ao ego do sujeito um mandamento para que ele assuma uma vida de um papel de vítima, eterno fracassado, bode expiatório. É aquilo que eu falo, né? Se ele sofreu ali um nascimento primário muito abandonado, ele pode entrar no script desse abandono
Volto a falar de uma pessoa que começa as coisas e não termina, uma pessoa instável, uma pessoa que gera desconfiança das pessoas ao ponto de não passar mais a confiar nela. Tá falando aqui desse estação primário e desse script aqui, desse, não é o superego dela, não, é o superego desse que o abandonou. Esse que o abandonou deu a ele um script, ó. Tá aqui, ó, você vai seguir esse, esse texto aqui. Quando fala esse superego aqui, tirânico, fala desse narcisismo primário muito abandonado. Volto a falar, eu não acredito em pessoas fracassadas, acredito em pessoas que não recebeu afeto. E às vezes o afeto que recebeu foi de ódio, de desprezo, tipo, nem sei por que que eu tive você. Esse também que fala isso também é um auto-abandonado. Então, uma pessoa que é indiferente, uma pessoa que é instável, uma pessoa que começa e não termina, não para emprego, é, é, o tempo todo ela, ela passa uma mensagem que não é digna de, de confiança, não pode confiar nela. Ela está aqui vivendo esse texto, você é o bode expiatório. Ele vai atuar para ser condenado como culpado. Vai atuar, vai atuar. Eu vou fazer como a psicanálise nos mostra. Vou bater nesse texto até ficar bem compreensível para vocês. Quanto mais esse narcisismo primário sofreu abandono, ela vai ter várias atuações na vida adulta, onde as pessoas falam, gente, essa pessoa não faz por onde é, alguém poder defendê-la, porque ela dá motivos para ser acusada, ela dá motivos de não confiar. Não é isso. É isso aqui, ó. Olha só. A assunção de papéis designado de que devem ser compulsivamente cumpridos, por exemplo, de um superego tirânico. Pode impor ao ego do sujeito um mandamento para que ele assuma uma vida de papel de vítima, eterno, fracassado, bote expiatório e assim por diante. Não é o superego dele. O superego dele foi constituído em cima de um superego tirânico em cima desse abandono. Então é preciso ter um olhar clínico, bem clínico, de perceber que aquela pessoa está atuando contra ela o tempo todo. Enquanto e ela precisa dessa escuta e desse olhar, porque ela até esse momento ela não foi vista. Então cria-se várias inverdades, né? Nossa, você é um fracassado, você é uma pessoa que não sabe viver em grupo, você é uma pessoa. E assim vai por diante. Os rótulos de inverdades que ela está sendo etiquetado nela e que muitas vezes ela se vangloria. E que não tem nada de graça. Ele volta a falar de novo nessa videoaula. Não tem nada engraçado ali. Tem algo sério ali acontecendo. Tem nada ali engraçado. Freud vai dizer que o oposto do amor é a indiferença. Nossa, como essa pessoa é indiferente. Oi, essa pessoa está dizendo para gente, em linhas subliminares, o quanto ela é abandonada, e o quanto ela pede para ser odiada, e o quanto ela pede para ser desprezada, porque é isso que ela recebeu na sua infância: desprezo, abandono, não reconhecimento. Então ela vai atuar em cima desse texto da indiferença, da oscilação, da impulsividade. Ela vai se vangloriar desse texto. Só que esse texto não é dela, foi dado para ela. E o superego dela tirânico atua contra ela. Quando ela está no contra-ego, né?
se sabotando, como diz a psicologia, ela tá ali sendo massacrada por esse superego, tipo, realmente, você é esse lixo aí. Você, essa é a sua estrada. Não é pra rir, não é pra se alegrar. André, pode acontecer de ter um psicanalista assim? Pode, é porque é um ser humano. Mas enquanto ele, volta a falar, não ouvir, não ouvir suas questões internas, ele não vai ouvir seu paciente. Não vai, não vai ouvir. E ele não vai perceber quando está perdendo, porque ele já está na perda, já está na dívida, já está no negativo. Ah, mas eu conheço psicanálise assim, André, que então não julgue, vai. É um ser humano que também está ali. É um ser humano que também está ali. Quando há uma escuta, esse sujeito no set analítico, ele sente. O paciente sabe quando ele é escutado. Isso mexe com ele. Isso impacta. Ainda mais quando o analista fala, você falou isso aqui há um tempo, quer falar sobre isso aqui de novo? Nossa, ele lembrou. Não, não é isso. Te deu um lugar. E a psicanálise nos dá um lugar. A assunção de culpas emprestadas, Freud, em 1920, assinalou essa vertente que consiste no fato de que os pais atribuem à criança uma culpa indevida que deveria ser deles ou de algum irmão. É a dívida dos pais. Ela é pela via da transmissão psíquica. Essa dívida é deles. Lacan fala, não dá para pagar essa conta. Você pode pagar a sua. A deles, não dá. Você pode pagar a sua conta. A deles, não. Introjeção de figuras mortas que em situações melancólicas pode constituir-se como objetos cujas sombras recaem sobre o ego. Freud, 1917, onde elas são configuradas como vítimas exigindo reparos sob ameaças de vingança e muitas vezes obrigando o sujeito a seguir o mesmo destino funesto deles. Uma idealização da pulsão de morte pode determinar um superego perverso que facilita ações he- heterodestrutivas ao mesmo tempo que emana mandamentos autodestrutivos. Um maciço ataque às funções egóicas de perceber, pensar, discriminar e conhecer as verdades penosas pode determinar a construção do superego dos termos descritos por Bill. Então, imagine, olha que coisa delicada discriminar, conhecer, perceber. Imagine um paciente que sofreu um abandono pesado e maciço a nível verbal, físico, nesse superego, nesse narcisismo primário. Ele vai ter dificuldades de elaborar pontuações e análise. Ele vai ter. E aí entra aquela palavra do Bio, o analista tem que ter paciência. É o tempo dele. Pode levar 10 anos para talvez para ele elaborar. Eu tenho Eu tive um caso clínico de uma pessoa que às vezes ela trazia um insight, ela não elaborava. Mas o histórico dela era de muito abandono, muita violência, não só verbal, mas também física. Então, para ela elaborar, levava um tempo. Mas ela vinha para análise, estava na transferência, mas nunca entrou em análise. Então, é preciso ver que às vezes essa arte de pensar, de se perceber, porque se perceber é se ver o que Bill fala. É se ver. Fala, isso aqui sou eu. Isso aqui é minha história. Isso aqui é meu texto. Foi assim que foi feita a constituição da minha psique. É muito sofrido. Não é o analista que vai dizer, olha, você é assim, não.
Capacidade de pensar é uma exigência da clínica do Bill, do Freud, né? Freud fala de um analista que também tem que ter essa capacidade de pensar, de elaborar, de refletir, de se perceber. Lacan pega nisso com muita precisão. Ele vai exigir desse analista, um analista realmente com cabeça pensante, alguém que realmente venha se inserir na sua neurose. Então, é complicado quando essa pessoa teve tantos abandonos dela. Então, às vezes, como diz o Nazi, esse analista pode nem pontuar em análise, tem que terminar a análise em silêncio. Começou em silêncio, terminar em silêncio, porque ele não elabora, ele pensa que elabora. Não teve as bases para esse ego, né, dar aí um retorno para esse consciente, nessa parte cognitiva. Não tem. Ele tem um ego muito pobre. Então, ele vai para análise, vai falar, vai chorar, mas fazer a pontuação, nem sempre ele vai estar pronto para poder elaborar. E aquilo que o Lázio fala, é saber o momento certo. Esse momento certo, às vezes, pode levar aí uns 2 anos, 5 anos, ou uma década. Vai depender muito do processo de análise. Na prática analítica, é evidente que as funções do ego ideal, do ideal de ego e contra-ego e do superego propriamente dito, não são estanques. Pelo contrário, eles imbricam-se entre si, aparecem confundidos na literatura psicanalítica e compõem a totalidade do superego. Não obstante isso, incluo-me entre aqueles que julgam ser de grande utilidade na prática clínica, discriminar cada um deles separadamente, tal como aparece nas distintas situações analíticas de cada analisando em particular assim. As clássicas manifestações de existência de um superego tirânico aparecem na situação analítica sob forma de uma facilidade do paciente para assumir culpas, frequentemente indevidas, autos masoquistas, boicotes, sabotagens contra qualquer possibilidade de crescimento, seu que seja expressivo, cavilações obsessivas, estéreis, ações compulsivas, quadros melancólicos, dificuldades sexuais e proibição de obter uma completude orgástica e assim por diante. Em outras manifestações equivalentes, o superego inconscientemente é conjugado no pretérito perfeito, vou ser punido porque transgredi tal norma ou mandamento, portanto, eu fui logo, sou mal. Ninguém contesta a importância de um analista trabalhar com os aspectos tirânicos, proibitivos, punitivos e muitas vezes cruéis do superego de certos pacientes. No entanto, isso não é feito unicamente por meio de interpretações transferenciais adequadas, porquanto essas poucas adiantarão se o próprio analista mantiver uma postura excessivamente superegóica no curso da análise. Vai depender desse analista, esse paciente que se sabota tanto. Esse paciente que está o tempo todo num contra-ego consigo, está falando aí desse abandono gritante dentro dele. Então, ele vai entrar num contra-ego se sabotando mesmo, se destruindo. Ele vai entrar nesse lugar de destruição. Cabe a esse analista, como aqui pontua o Zimmermann, se ele está realmente, né, é, nesse curso da análise, nesse percurso realmente interessado e atravessado com essa história desse ser humano que está sofrendo. Sabota tanto. Vai depender desse analista. Volto a falar, vai depender o quanto esse analista está comprometido com as suas questões. Se ele se escutou, ele vai estar interessado em escutar esse paciente. A presença de um ego ideal pode ser claramente comprovada na situação analítica com pacientes portadores de uma forte estruturação narcisística, de acordo com a constatação de que o ego ideal
é herdeiro do nascimento primário. Dessa forma, o ego ideal funciona como predominantemente o plano do imaginário. Não há uma dimensão sólida de futuro, nem planos ou projetos estáveis, e pelo contrário, o ego ideal aparece conjugado no presente do indicativo eu sou, alicerçando na fantasia onipotente, ilusória, própria da persistência da primitiva função didática com a mãe, a qual é ter é igual a ser, e por isso o indivíduo sempre espera o máximo de si mesmo. Como a maioria desses ideais é inalcançável, o sujeito vive num permanente estado de frustração. É aquela coisa, o casamento perfeito, família perfeita, relacionamento perfeito, trabalho perfeito, muito sofrimento, né? Quando isso não acontece, vida perfeita, família perfeita, casamento perfeito, o ego dele não aguenta. Pode até desencadear uma psicossomática hiperpesada, porque ele desenvolveu uma fantasia de algo que não existe, tudo perfeito. Não tem, não tem. Como a maioria desses ideais inalcançáveis, o sujeito vive um pensamento em estado de frustração, maquinando novos planos de saídas por meio dessas maníacas. As identificações desses pacientes aparecem como primárias do tipo inconsciente, ah, adesivo, imaginativo, sentimento de identidade resultante de falsidade para manter a integração do self. Esse paciente necessita recorrer a defesas de forte negação ou como renegações mais próprias dos estados narcisistas parciais, como nas perversões ou recurso da foraclusão, que é mais própria dos estados narcisistas totais, casos das psicose, o analista deve estar atento ao fato de que a forma de pensar desses pacientes obedece a uma lógica binária. Ou seja, eles não existe um meio termo, ou o sujeito julga-se melhor ou pior. Embora eles sejam extremamente sensíveis às frustrações que vivenciam com um sentimento predominante de raiva e humilhação, e é dever do terapeuta promover uma gradativa desilusão das ilusões, de sorte a aproximar cada vez mais do ego ideal ou ego real, ou seja, o ego dele não suporta. O ego dessa pessoa não suporta. Ela quer que mudar, que seja do jeito dela. Ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Cada um é um. Mas ela tem um ideal que tem que caber no universo dela. É coisa muito primária, muito primitiva. Cabe esse analista frustrar. Não, não é assim. Não é assim. O ideal de ego, por sua vez, pode ser considerado o herdeiro do ego ideal, o qual, projetando nos pais e é crescido das aspirações, expectativas próprias desses últimos, costuma determinar no sujeito um constante sobressalto diante do terror, de não cumprir com os mandamentos idealizados, oriundos dos pais, e nele depositados desde a infância, e assim vir a perder o amor das pessoas significativas. Essa situação psíquica pode proporcionar a formação de um self, de um falso self, pela razão de que o sujeito está, acima de tudo, preocupado com a necessidade de corresponder ou aparentar aquilo que os outros esperam dele. Ele cria uma imagem para corresponder ao outro.
Só que as coisas estão desabando, então não é possível. Não dá para sustentar. O próprio Freud vai dizer quem você é, o sonho está revelando, e o próprio Lacan vai dizer a sua verdadeira natureza vai ter que aparecer. Então, em algum momento vai desabar todo esse sonho fantasioso de um mundo perfeito, de vidas perfeitas, vai desabar, vai cair, porque não é real. É o chamado, o famoso checkmate. Você está em checkmate. Você tem que ir para o real. Sai da fantasia. Sai do mundo de contos de fada. Vem para o real. Desse paciente, o ideal do ego é conjugado no futuro e condicional. Eu deverei ser assim, então, sendo que isso representa tanto uma possibilidade de uma desvantagem, quando então pode condicionar a construção de uma personalidade tímida, submissa, fóbica ou falso self. Como também pode ser muito vantajoso quando então funciona como um polo de ânimo e vitalidade para atingir metas e ambições possíveis de serem alcançadas. Com uma posição tipo ainda não sou, mas posso vir a ser. As identificações, ao contrário do que possa no ego ideal, já são secundárias, tríadicas, porém ainda não se constituíram como a constância objetal, nem como a coesão no self, e um sentimento de identidade bem definido. Nesses pacientes, o sentimento de vergonha costuma prevalecer sobre culpa, sendo que a principal função do analista é ajudar o paciente a discriminar entre duas possibilidades, a de que se trate de metas impossíveis de atingir por serem por demais grandiosas ou porque elas representam tão somente as expectativas dos pais internalizados, mas não as dele mesmo. É aquilo que o analista fala, Thay, o que você quer para você? Esse sonho, esse desejo, esse ideal, já percebi que não é seu. Ainda na página 138, na parte B, são ambições que, apesar da possibilidade dessas serem provindas dos pais, o analisando possui condições para alcançá-las, mercê de seus dotes potenciais e de uma boa identificação com seus pais, uma satisfatória adaptação ao princípio da realidade. No primeiro caso, a tarefa do analista consiste em facilitar a desidentificação do paciente com essas características e expectativas dos pais, que estão introjetadas como sendo dele próprio, de modo que ele alcance um insight para dizer sim ao seu ego, ele deve reunir condições para dizer não ao ideal de ego. No segundo caso, conservando o cuidado para que o próprio analista não funcione como o ideal de ego, que não nada de raro de acontecer. É importante que ele reconheça e, e alice as capacidades latentes desse seu paciente ambicioso. Então, cabe ao analista, nesse processo de análise, perguntar: tá bom, você realizou dos seus pais, mas e o seu? O que você quer? Ele pode, em algum momento, uma transferência, falar assim: poxa, quero ser como meu analista. Que esse analista esteja muito bem com o seu narcisismo, né, e com as suas questões egóicas, e que ele saiba conduzir e dizer: pera, o que você quer para você? Saber conduzir essa transferência. Porque o processo de análise é levar o sujeito a vir a ser ele mesmo, não o desejo do outro, ele mesmo. Então, volto a falar a importância de um bom conhecimento teórico, está em análise, está em supervisão, está também se escutando. Para quando esse paciente fazer essa abordagem, desse analista, não, o que você quer para você, que não seja eu, mas o que você quer para você?
É importante que observe a relação que existe no paciente entre o seu ego ideal e o ideal de ego, e o ego real. Assim, naquelas costumeiras depressões que se cedem, que se sucedem às conquistas obtidas, e possível perceber que na euforia inicial da conquista prevalece o ego ideal. E o ideal de ego fica exacerbado e excitado para novas conquistas futuras. No entanto, à medida que vai havendo uma distância entre o que foi exageradamente idealizado e o que é real, por exemplo, a apavoração para ser a aprovação para ser admitido de uma determinada instituição é motivo de intenso júbilo, a qual perdura somente até que o sujeito perceba que inúmeras outras pessoas também foram aprovadas e admitidas. Sobrevém uma depressão do tipo narcisista, por conta toda a distância que separa o ego ideal do ego real é vivida como um colapso narcisista. Né? Não, consegui esse emprego, eu sou melhor. Não, há outros também. Há outros também que lutaram para chegar aqui. Vocês estão percebendo que o David Ziman está pegando aquela parte do funcionamento da estrutura psíquica e está destrinchando nessas aulas. E a proposta aqui é que você, aspirante, você analista, venha ter uma compreensão um pouco mais minuciosa de como funciona a estrutura psíquica do sujeito, tá, gente? Eu, de verdade, espero que essa aula possa estar ajudando a sua vida pessoal, primeiramente, e aí no seu percurso, a sua formação analítica. Ainda é 25 de dezembro. Para você que está me assistindo, um Feliz Natal para você. É, nem todos, não posso dizer de uma maneira geral, tiveram um bom Natal, né? Outros tiveram o privilégio de poder, assim, vivenciar um bom Natal, mas que não nos esqueçamos que Natal é nascer, um nascer dos afetos e sustentar esse afeto, não só para consigo, mas também para com o outro. Então, Feliz Natal para você que está me assistindo nessa aula e até a próxima videoaula. Bom descanso para todos e muito obrigado mais uma vez.